A Igreja Presbiteriana de Uberaba apresenta Programa Caminho de Paz. Muito boa tarde, estamos iniciando o programa Caminho de Paz. Agradecemos a sua atenção e rogamos a Deus que sejam estes momentos de bênção de Deus na sua vida, na vida de sua família, nesta vida corrida que todos nós levamos. Faz muito bem tirarmos momentos para a meditação, reflexão na palavra de Deus, momentos de comunhão com o Senhor. Nós temos meditado neste programa a respeito do poder do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus que anuncia a morte e ressurreição de Jesus, poder para a salvação de todo aquele que crê. Hoje nós veremos que o Evangelho é poder único. É poder que não se macula, que não se mistura e que não se divide. É único. Daqui a pouco nós retornaremos com a leitura do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, e meditaremos a respeito deste tema, a respeito deste assunto, buscando esta orientação na palavra de Deus, para que o nosso coração também não esteja dividido em fé, esteja firmado no Evangelho que é único. Seu Samuel, na opinião do senhor, todos os caminhos levam a Deus? Não, nem todos os caminhos levam a Deus, mas sim aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador das suas vidas e Deus como Pai e Senhor também das suas vidas. Foi assim que o senhor se chegou até Deus? Com certeza. Muito obrigada. Leiamos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estas palavras foram ditas por Jesus no momento em que já se aproximava a prisão do Mestre, a sua morte na cruz. Jesus vai firmando o seu ensino junto aos discípulos, ensino este que por meio dos discípulos seria propagado ao mundo. E nestas palavras de Jesus, ele apresenta o poder único do Evangelho. É poder único em verdade, porque existem, infelizmente, muitos falsos evangelhos que procedem dos homens, que não procedem de Deus. Evangelho procedente de Deus é único, é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Neste Evangelho, nós vemos um propósito eterno de Deus que se revelou desde os tempos antigos por meio de Abraão, por meio de Isaac, de Jacó, de Davi, por meio dos profetas do Velho Testamento, especialmente Isaías, falou muito a respeito da vinda de Jesus. Este Evangelho que se manifestou no nascimento de Jesus, que se manifestou nos ensinos dos apóstolos que conviveram com Jesus, este Evangelho é único. É Evangelho que anuncia que Jesus morreu e ressuscitou, e é poder para salvar o que nele crê. É único em verdade. Aqui o próprio Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade. Então a verdade está no Evangelho de Jesus. Não é verdade construída pelos homens, não é verdade que se estabelece a partir das opiniões humanas, é verdade apresentada por Deus a nós. O Evangelho de Jesus é verdade apresentada por Deus a nós. E o Evangelho não é apresentado como uma das verdades, é apresentado como a verdade. Por quê?
onde existem mais de uma verdade a respeito de um mesmo assunto, a mentira impera. Porque a respeito de um mesmo assunto existe uma única verdade. E a verdade estabelecida por Deus. Este evangelho, que é um poder único, é poder único além de ser a verdade, é poder único capaz de nos levar a Deus. E Jesus aqui diz: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o evangelho é este poder único que nos leva a Deus. Não existem outras possibilidades de nos achegarmos à presença de Deus. Não existem outras possibilidades de aproximarmos de Deus, a não ser por meio do evangelho de Jesus. Os homens estabelecem em suas teorias diversos caminhos. Uns dizem: não, é pelas boas obras, é pela caridade, não, é pelas muitas orações. Ainda outros dizem: não, é através de um aperfeiçoamento que se dá pelo sofrimento, nós morremos, voltamos, e assim vamos nos aperfeiçoando até chegarmos a Deus. Não, a palavra nos mostra que o evangelho de Jesus é único, porque é verdade que procede de Deus. É único porque é o único caminho que nos leva a Deus. É por meio do evangelho de Jesus que somos reconciliados diante de Deus, que Deus se torna favorável ao pecador. Como Deus se tornar favorável ao pecador? É mediante o evangelho de Jesus, porque Jesus ofereceu a própria vida para nos substituir, para nos reaproximar de Deus. Ora, os braços de Deus se abrem e acolhem a todo aquele que transita pelo evangelho de Jesus, a todo aquele que crê no Senhor Jesus. Assim como Jesus foi recebido na glória pelo Pai, todos aqueles que acompanham Jesus serão recebidos no céu por Deus, porque estão no evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é, portanto, único, verdadeiro, único, que nos leva até Deus, único, que traz salvação ao que crê, assim resolvendo o dilema humano. E o dilema humano é este: como pode um pecador ser salvo? O que nos acontecerá depois da morte? O evangelho de Jesus traz a solução deste dilema humano, porque o evangelho de Jesus é o único capaz de salvar o pecador, é o único capaz de trazer herança eterna, salvação eterna ao pecador. Portanto, nos cabe recorrer ao evangelho de Jesus, que é único. Ora, se nós temos a solução para as nossas vidas, não ficaremos batendo cabeça de um lado para outro, nos refugiando nas falsas ideias, nas filosofias humanas, nas tradições humanas, nos caminhos criados pelos homens. Saibamos recorrer, crer, esperar, confiar no evangelho de Jesus, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Que Deus o abençoe. O Senhor Deus, por meio do profeta, afirmou: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4, versículo 6. A Igreja Presbiteriana de Uberaba, consciente de sua missão e certa de que o conhecimento da palavra de Deus fortalece os vínculos familiares, prepara o ser humano para a vivência social, profissional e, sobretudo, espiritual, realiza aos domingos às 9 horas a Escola Bíblica Dominical. Uma escola que estuda a palavra de Deus, aberta a todos os interessados. As crianças, começando na mais tenra idade, conforme suas respectivas faixas etárias, são direcionadas na fé, formadas na moral cristã.
Os adolescentes são motivados à construção de relacionamentos saudáveis e à tomada de decisões corretas. Os jovens, alimentados pela palavra de Deus, caminham para vencer os vários desafios da vida. Os casais são instruídos a respeito da vida familiar. Um atendimento especial é dedicado àqueles que não se fazem acompanhar do cônjuge. Os demais adultos são consolados, orientados e fortalecidos na palavra de Deus. Venha você também, com sua família, participar da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Uberaba. Na Colorsom, além da tradicional prestação de serviços em toda a linha de eletrônicos, agora você conta também com uma bem montada loja de instrumentos musicais, equipamentos de áudio e acessórios, onde você encontra o que há de melhor para o seu entretenimento e lazer. Desenvolvemos projetos de sonorização para igrejas, empresas e residências. Faça-nos uma visita. Colorsom, Avenida Guilherme Ferreira, 1050, ao lado do Banco do Brasil. Colorsom. Deixamos com você, com sua família, o convite para que venha participar conosco das atividades na Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana está localizada na Rua Ricardo Misson, 349, bem ao lado do Sesc. Pois bem, as atividades da igreja são realizadas aos domingos, às 9h30 da manhã, momento de estudo da Palavra de Deus direcionado às crianças, adolescentes, jovens, adultos. Aos domingos também, às 19h30, nós temos o culto de adoração, momento de comunhão, de edificação espiritual. Às quartas-feiras, às 19h30, nós temos o culto de estudo da Palavra de Deus, um momento também instrutivo e edificante. E aos sábados, nós temos trabalhos com crianças, com adolescentes, com jovens. Teremos grande prazer em contar com a sua presença. Que Deus, em sua bondade, o abençoe. Falemos com Deus em oração. Pai, em o nome de Jesus, eu te dou graças pelo Evangelho de teu Filho. Eu te dou graças pela sabedoria do Senhor. Eu te dou graças pelo poder do Senhor e peço que o Senhor abençoe os ouvintes, trabalhe em seus corações, guia-os pelo teu Espírito a uma vida de fé em Jesus. Guarda, ó Deus, o nosso caminhar, abençoe os que sofrem, dê a tua paz aos aflitos. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao fim do programa Caminho de Paz, agradecemos a sua atenção e rogamos sobre a sua vida, sobre o seu caminhar, toda a direção que provém do alto, que provém de Deus. Que Deus o abençoe.